Bom sábado. Joia? Joia? Cadê a carinha da ovelha? Cadê a máscara da ovelha? Foi para onde? O papai não quer que eu fale isso, porque aí você vai querer pôr, aí fica aquela... Vamos lá, bom sábado, título da lição inverso. Maldição sem causa. Ok. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que seu Criador? Ok, antes da gente discutir um pouquinho o título e o verso, vamos ver os objetivos nossos para a lição desta semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição dessa semana. Lá no final da lição, primeiro objetivo, o que a gente tinha para conhecer essa semana, para aprender essa semana. Conhecer o papel dos amigos de Jó quando chegar para se juntar a ele em seu lugar. Ok, primeiro objetivo então é olhar para os amigos de Jó no seu processo inicial de consolo. O que os amigos de Jó fizeram na fase inicial do sofrimento e como é que eles combinaram visitar Jó e o que a gente pode aprender com essa atitude deles nessa primeira fase do sofrimento de Jó. Os outros dois objetivos têm a ver com o sentimento resultante de entender essa atitude, mas também de perceber a condição de Jó neste momento e o que eles fizeram na sequência do processo. Se o pessoal tivesse só atuado na primeira fase, seria fantástico. O problema é que eles não conseguiram ficar quietos. E aí vem uma segunda fase que tem a ver com o segundo objetivo. Qual é o sentimento? A vulnerabilidade e a frustração de Jó, à medida que ele começou a falar sobre a causa do sofrimento de Jó. Ou seja, os sujeitos não conseguiram ficar quietos. Foram visitar Jó, fizeram tudo certinho até abrir a boca. Quando abriram a boca, a coisa entornou. E aí a gente tem coisas para aprender dessas falas dos amigos de Jó, que é o que a gente vai estar olhando daqui para frente nas próximas lições. Apesar da questão da condição do luto, Jó se encontrava numa condição de vulnerabilidade, uma questão de sensibilidade muito aguçada para ouvir o que ouviu. E aí a gente tem coisas para aprender disso. Qual a prática? Abster-se de julgar as outras pessoas com facilidade e, ao mesmo tempo, não negligenciar a importância da exortação. Portanto, a gente tem um dilema na lição dessa semana. Apesar de a gente reconhecer o efeito e causa, a relação causa e efeito no processo do pecado, há uma distinção entre a relação causa e efeito no processo do pecado e o estado persistente do pecado na humanidade. Portanto, há momentos em que a relação causa e efeito de pecado se fazem presentes na vida humana, o que carece da exortação, do processo de aconselhamento, do processo de advertência. Porém, há uma porção de manifestações de pecado no mundo que são resultantes pura e simplesmente da persistência do pecado no mundo e do fato da gente estar num mundo de pecado sendo contrário a ele. E, portanto, pessoas que decidem viver num mundo contrariamente ao pecado estão remando contra a maré. Remar contra a maré vai implicar em desgaste ou em sofrimento. Portanto, há que se cuidar nas relações de causalidade que a gente de alguma forma estabelece quando olha para as pessoas que estão ou sofrendo ou passando por algum tipo de dificuldade e que a gente tem a tentação ou a tendência ou comichão de julgar o processo a partir de uma relação bionívoca de causa e efeito. E isso não é assim no mundo em que vivemos. Há vários textos interessantes que poderiam sustentar a lição dessa semana como ampliação dela. Um deles, muito famoso, é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas ou porque sofremos. E há um terceiro texto, um terceiro livro bem interessante, Deus Sabe que Sofremos, que complementa essa visão. Ou seja, Deus nunca nos prometeu uma vida de maré mansa, de sol batendo, com as palmeiras balançando e água de coco na beira de uma praia. O que Deus nos prometeu é vida eterna, num mundo perfeito. Mas enquanto estivéssemos nesse mundo, contingências ocorreriam, aflições fariam parte do mundo em que vivemos. Algumas delas causadas pela nossa própria incompetência ou inconsistência, e outras delas simplesmente pelo fato de estarmos aqui.
ou pelo fato de estarmos remando contra a maré. Portanto, a lição é uma provocação a essa questão. O título já é assim: maldição sem causa. A provocação do título é exatamente a forma de pensar dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham uma forma de enxergar o sofrimento, curiosamente, a forma bíblica. Se você olhar os textos bíblicos de A a Z na Bíblia, você vai encontrar um monte de referências que se somam, a gente viu algumas delas na semana, um monte de referências que se somam mostrando para a gente que o pecado não deixa sem um elemento de retorno àqueles que o buscam. E aí vai aparecer Deus, de alguma forma, atacando o pecado, desfazendo o poder dos poderosos, atacando aqueles que de alguma forma contrariam Deus. Você vai ver a Bíblia recheada de eventos e de citações mostrando para a gente isso, de que Deus faz cumprir sua vontade e executa o pecado. Portanto, havia uma razão de ser do pensamento dos amigos de Jó. A razão de ser é causa e efeito. Tudo parece caminhar numa direção de causa e efeito, e eles estabelecem essa relação de causa e efeito com o pecado. Se Jó está sofrendo, só tem um motivo para Jó estar sofrendo: ele cometeu pecados. Aí está o erro dos amigos de Jó. E daí vem a proposta do verso que foi escolhido como verso central da lição dessa semana, que é uma pergunta, na verdade duas. Pode um mortal ser mais justo que Deus? Qual é a razão dessa pergunta? O que está embutido nessa pergunta dos amigos de Jó? E a segunda pergunta que segue a essa é: pode algum homem, ou poderia algum homem, ou poderá algum homem, não importa qual tempo você use para o verbo, ser mais puro do que o seu próprio Criador? Ou seja, alguém pode ser maior que Deus, mais competente que Deus? Essas duas perguntas guardam uma acusação velada da arrogância de Jó. E é isso que está por trás da visita dos amigos. Depois de 7 dias sentado na cinza, junto com Jó, e assistindo a cena deplorável, e a cena é interessante porque a descrição é de que os amigos chegam e não reconhecem Jó. Então dá para entender a deterioração da estrutura daquele sujeito, seja no seu semblante por tudo que passou, seja na sua carcaça por tudo que sofria das feridas e situação em que se encontrava. Você sair de encontrar um sujeito que é um rei ou um príncipe da sua época, no sentido da forma como as pessoas o viam, e encontrar um sujeito montado na cinza, coberto de cinza, coçando o corpo inteiro, coberto de feridas com caco de telha, não é uma cena das mais agradáveis. Também não é uma das cenas das mais esperadas para um sujeito daquela competência. Tanto é que o impacto da visão de Jó foi de tal ordem que os sujeitos não conseguiram fazer outra coisa que não sentar, chorar e ficar 7 dias de boca fechada do lado de Jó. O que provocou os sujeitos a falarem? Essa é a parte engraçada do texto, irônica do texto. O que faz o primeiro sujeito assumir o protagonismo e falar, o que faz esse sujeito se adiantar na cena, é que Jó falou. Durante 7 dias só choraram e ficaram quietos, até Jó começar a falar. Quando Jó começou a falar, ferveu o sangue de Elifaz, porque Jó começou a falar das coisas que ele enxergava. Que coisas Jó enxergava? Olhando para trás, enxerga a sua vida. A vida inteira eu tentei fazer a vontade de Deus da melhor forma possível e representá-lo aos outros. A vida inteira eu tentei de alguma forma interceder pelos meus próprios filhos que andavam uma vida meio torta. A vida inteira eu fiz tudo certinho. Não existe razão para essas coisas estarem acontecendo comigo no sentido de causa e efeito. Portanto, a pergunta da lição dessa semana é: maldição sem causa? Essa pergunta é a perspectiva de Jó. Não há causa para o que eu estou passando, e eu preciso saber por quê. Era a lição da semana passada. Essa busca do porquê, essa essência de resposta que perfaz o caráter de Jó, torna os seus amigos irritados com Jó. Quem você acha que é para questionar o porquê? O porquê já está dado.
Deus já disse por quê. Quem sofre, sofre por causa do pecado. Portanto, começa a vasculhar a tua vida, porque tem alguma coisa torta aí no meio do caminho para você estar sofrendo o que vai estar sofrendo. O que os amigos de Jó e nem Jó sabiam era a cena anterior, que a gente vê porque a gente recebe de presente uma cena olhando de fora, olhando de longe. O que os amigos de Jó não tinham era o capítulo 1 e 2 de Jó, escrito para eles antes de visitarem. Portanto, eles não viram a cena maior. Eles não viram que o que Jó estava questionando foi a frase de Deus. E aqui começa uma coisa interessante. Apesar de Jó não ter a competência para questionar o que estava questionando, Jó usa exatamente as mesmas frases de Deus. Quando Deus questiona Lúcifer, na entrada arrogante entre os visitantes do céu, quando Deus questiona Lúcifer, Deus questiona que encontrou na terra um sujeito íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Quais são as frases de Jó? Eu não tenho culpa, eu fui a vida inteira justo, tentei viver a vida com a maior integridade possível, temendo a Deus e desviando do mal. Não há razão para eu sofrer o que eu estou sofrendo. Não há nada de errado na frase de Jó. O problema é que ninguém via a cena anterior, e por isso a lição provoca o início dela nessa semana com as grandes coisas, as grandes cenas, as grandes provocações e as grandes questões que estão por trás da cena. Ou seja, alguém abriu a cortina do palco antes da peça começar, para a gente ver as pessoas correndo atrás do palco e montando o cenário. A gente viu, Jó não viu, os amigos de Jó não viram. Qual é a lição disso? Nunca julgue a menos que você tenha o palco inteiro na sua mão. Nunca olhe para alguém e defina de forma sacramental um juízo de valor, a menos que você tenha visitado o palco antes da cena. Essa é a primeira lição da semana, para provocar a gente logo no domingo, na entrada, para olhar para as grandes questões. As grandes questões do capítulo 1 e 2 de Jó são uma provocação para todos os seres humanos que viveriam depois da história de Jó, quando a história de fato começasse a se desenhar no povo de Israel, na discussão do plano da redenção formatado de forma mais explícita. A advertência do livro de Jó é: lembre-se que atrás de todas as cenas que vocês vão ver, há uma cena mais ampla que vocês não estão vendo. Essa é a primeira provocação. A segunda provocação importante da lição dessa semana vem na relação de causalidade de quem não tem a cena completa. Ou seja, quem não enxerga todo o cenário não tem condição de estabelecer relação de causalidade, porque não viu a cena inteira e, portanto, não viu a causa. Qual era a causa do sofrimento de Jó? A arrogância de Lúcifer. A causa do sofrimento de Jó não é Jó. Também não é algo que esteja acontecendo no mundo de Jó. A causa do sofrimento de Jó é algo que está acontecendo fora deste mundo. Portanto, qualquer um que avaliasse relação de causa e efeito, qualquer um que fosse tentar enxergar relação de causa e efeito, sem o cenário completo, o que perceberia, o que identificaria era uma cena incompleta. E, portanto, o julgamento dos amigos de Jó é falho, como o de qualquer um de nós. A gente não consegue julgar a menos que tenha a cena inteira. Portanto, há uma diferença entre julgar pessoas e julgar fatos. A Bíblia nos autoriza a julgar fatos, mas não pessoas. A Bíblia nos autoriza a julgar eventos, mas não pessoas. A Bíblia nos recomenda acompanhar fatos, mas não nos recomenda deduzir pessoas. E esse é um diferencial crucial nas relações humanas da Bíblia. Ou seja, quando Deus nos autoriza em Mateus a toda vez que identificar pecado, ir com alguém só
e lhe advertir do pecado para que tenha a chance de se arrepender. O que está sendo julgado é o pecado e não a pessoa. O problema dos amigos de Jó é que eles julgam a pessoa porque eles não enxergam pecados em Jó. Já que eu não enxergo pecados em Jó, só dá para julgar Jó. Esse é o erro. Nenhum dos amigos de Jó podia elencar qualquer coisa ao longo de toda a vida de Jó que pudesse ser causa para aquilo que ele estava sofrendo. Portanto, eles deduzem, deve ter alguma coisa dentro de Jó escondida que nós não estamos vendo e que Jó está escondendo de nós. Nossa tarefa é fazer isso aclarar, isso vir para fora. Isso é dedução? É juízo de valor? Isso a Bíblia não autoriza a fazer. Não só não autoriza, como condena. Essa é a segunda lição da lição de Jó. A gente foi provocado a olhar o cenário completo para entender onde está o erro de Elifaz. O erro de Elifaz é deduzir Jó. Deduzir as intenções de Jó. Deduzir a legitimidade de Jó. Ali está o erro de Elifaz. E ali está a lição para os nossos tempos. Quando a gente olha para o mundo, que é um pouco mais complexo hoje do que era o mundo de Jó. Um mundo de relações humanas que são bem mais complicadas do que as relações humanas dos dias de Jó. Um mundo de teses que são bem mais amplas e intrincadas e enganosas do que eram as teses do tempo de Jó. Como é que a gente deduz valor? Como é que a gente deduz seres humanos num mundo de tal complexidade? Não dá para julgar, não dá para deduzir intenções. A gente pode deduzir fatos, mas não intenções. Para deduzir fatos, isso carece de se envolver com eles, e esse era um dos problemas dos amigos de Jó. Eles até estavam dispostos a sentar na cinza com Jó para chorar com ele, mas não estavam dispostos a se envolver com Jó. Havia uma distância entre eles e Jó segura. Distância essa com a qual eles não queriam se comprometer. E por isso vem a terceira provocação da lição dessa semana. A terceira provocação que nasce na lição dessa semana vem de uma comparação que o sujeito faz para ficar objetivamente fora da cena entre o sujeito, Jó, e o seu Criador. Ou seja, eu saio e lavo as minhas mãos, o problema é entre você e o seu Deus. Eu não quero entrar nessa briga. Não quero me comprometer com essa cena. Essa é a terceira provocação interessante da lição. Uma das formas da gente se proteger do não comprometimento ou envolvimento com pessoas e causas é a gente se alijar disso e deixar, olha, eu fiz a minha parte, o problema é contigo. Essa é a terceira provocação. Quando a pergunta vem, tem alguém que é maior do que o seu Criador? Essa é uma frase arrogante de distanciamento. Eu não quero comprometimento com essa briga entre você e o seu Deus. Olha, cuidado, eu estou te advertindo. Presta atenção no que você está falando e correndo riscos de você ser condenado pelo seu Deus, porque você está se colocando acima do seu Deus. Esse posicionamento distanciado da cena serve de terceira provocação para a gente. De como a gente se posiciona quando problemas no mundo acontecem, seja no mundo da gente ou no mundo dos outros. Qual é a minha postura frente a tudo isso? Eu estou disposto a pagar o preço de sair chamuscado no meio da cena para me envolver e me comprometer com o problema do outro no sentido de ajudá-lo a enxergar resoluções, ou pelo menos a suportar o problema? Ou eu me distancio do problema, buscando uma relação artificial de causa e efeito, e ainda culpabilizando o outro numa relação de, olha, o problema é contigo, resolva aí. E não me envolve nisso. A lição não para aí, as provocações aumentam de tamanho com a lição de quarta-feira, com um título no mínimo engraçado, que é um louco lançando raízes. Ou seja, até onde vai o distanciamento possível de alguém que, não entendendo o que está acontecendo, tenta achar explicações para o inexplicável, encontrar culpados para culpas inexistentes,
e agora se coloca como um teórico aprofundando raízes. Essa é a provocação quarta da lição dessa semana. Diga, Confusão. Sim. Aí ele saiu de cena. Sim. Mas aí ele pôs os amigos de Jó. Sim, ele saiu de cena, mas não saiu da cena. Isso. Não é igual hoje que Satanás tentou tirar a Bíblia, não conseguiu, aí não, então vocês podem continuar com a Bíblia, mas do meu modo. Na realidade, as metodologias são as mesmas, sempre. E a outra pergunta, por que essa história tão parecida com o início do mundo e aparecer 3.000, mais de 3.000 anos depois? Há algumas coisas interessantes em Jó. Lembra que Jó é o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, a ser escrito e a ser apresentado. Se Jó está entre os livros mais antigos que a gente conhece da história do desenho religioso que seguimos, tem uma razão aí para Jó estar antes do Gênesis. Na sua pergunta tem embutida essa questão. Ela já foi abordada de leve em umas 2 ou 3 lições para trás. Qual é a razão para um texto trazer à tona o pensamento humano antes de Deus declarar o seu desenho? Então tem alguma coisa importante para ser aprendida aí. O texto de Jó, ele sai do lugar comum do desenho da religião cristã, ou do desenho, para ampliar esse fenômeno, o desenho da religião de Deus. Jó me parece, e ele soa não só para mim, mas para vários outros que olham para o livro de Jó, Jó nos parece como um texto de contraposição das teses mais graves do paganismo e do ateísmo. Jó não é um livro como os outros livros. Os outros textos sempre soam como escritos para aqueles que já seguem a Deus. Jó não. Jó mostra um outro tipo de cenário para eu entender o mundo como ele é, fora do ambientezinho protegido, estrutura de vidro, à lá Pequeno Príncipe, protegendo a flor. Jó é um livro que excede isso. Como um segundo livro que também excede esse fenômeno chamado livro de Daniel, que olha a cena um pouquinho mais distante da cena de lugar comum. Não é à toa que esses livros são muito mais importantes para quem vive hoje do que para qualquer outro tempo na história. Então, a tua pergunta tem a ver com isso. Jó traz à tona algumas coisas que são importantíssimas para quem vive, por exemplo, num ambiente como eu vivo, como o professor Robert viveu por seus 40 e poucos anos, de contato com pessoas que têm um pensamento totalmente divergente daquele que a gente está acostumado a, usualmente, ter no dia a dia de um sábado na igreja. Jó nos provoca a olhar coisas por outro prisma. E é isso que é interessante no livro de Jó. Se a gente conseguir captar essas coisas, Jó nos mostra uma postura para um mundo arrogante como o que nós vivemos. E respostas a teses que o mundo constrói no parâmetro de enxergar que ele tem para as coisas acontecendo hoje. Porque o mundo insiste em enxergar tudo num pragmatismo barato de causa e efeito. Eu digo pragmatismo barato não porque causa e efeito não sejam coisas importantes a serem observadas no mundo da ciência, mas elas não respondem por que as coisas acontecem. Elas só descrevem o que acontece. Essa relação de causa e efeito funcional da ciência atual não responde todas as perguntas, porque ela não tem o que está atrás do palco. Portanto, a gente só consegue enxergar funções na ciência. A gente não consegue enxergar razões na ciência. As razões estão na filosofia, não na ciência. E Jó traz à tona isso. O que Jó está provocando os seus amigos é para perceber que a racionalidade barata deste mundo não responde às perguntas mais cruciais da vida humana. Os porquês não estão lá. As razões primárias não estão lá, porque o palco ainda continua com a cortina. Portanto, a provocação do livro de Jó para a gente
fechando a sua pergunta, tem a ver com a gente conseguir dar uma espiadinha atrás da cortina, antes de se tornar um arrogante com as respostas fechadas de causa e efeito. Essa é a questão por trás de tudo. Jó é uma provocação para isso, por isso ele está antes, inclusive da Gênese. Antes de eu descrever a criação do mundo, eu descrevo a cena antes do mundo. Jó é isso. Jó é o único livro que nos mostra isso, que mostra que tem outros sujeitos olhando para a mesma história, dependendo das respostas que serão construídas aqui. Ele mostra a tese antes da tese. Essa é a postura de Jó. Diga. Sim, como eles nos olham, qualquer um que nos olha a partir dos olhos da reação clássica do século XVIII e XIX ao mundo absolutista da Idade Média. Portanto, todo aquele que tem alguma postura de crença é visto ou taxado como um sujeito cego, arrogante do período medieval, que não enxerga nada além do seu próprio umbigo. Isso, até qualquer desses sujeitos ter a chance de passar pelo menos 2 semanas olhando para 4 capítulos da Bíblia. E aí todas as teses caem por terra. Se você estudar Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, qualquer tese, não importa a solidez que ela tem, ela rui em cima desses 4 textos. Porque há uma pergunta nesses 4 textos que não está respondida. Quem contou para Daniel? Com 2.300 anos de antecedência, todos os detalhes da história que viria depois. Essa pergunta a ciência não dá conta de responder, porque ela não vai para a prancheta, não tem como botar no tablado para pesquisar, mas não tem como negar que a história aconteceu exatamente do jeito que estava ali, e não é à toa que Isaac Newton chega à conclusão de que não há outro livro que demonstre Deus de forma tão clara, evidente para qualquer sujeito que se chame de cientista ou se autodenomine cientista, como o livro de Daniel, atrelado ao Apocalipse. E olha que ele está dentro da Idade Média quando diz isso, 1720. Então, é importante observar isso. Quando Jó provoca as teses e abre a cortina, o que Jó está dizendo é o seguinte: tem algo atrás. Se você tiver coragem de olhar o algo atrás, todas as respostas estarão lá. E aí Deus, para não deixar barato, que nunca deixa, vai lá em Isaías e nos provoca, 46, versos 5 em diante, a observar o quê? Eu sou Deus e não há outro. E sou Deus e não há outro porque eu me aventuro a descrever o fim desde o princípio, para que quando você veja este processo acontecendo, você confirme que eu sou Deus e farei toda a minha vontade. Portanto, isso não há arrogância científica que consiga ultrapassar, desde que tenha coragem de encontrar só 4 textos da Bíblia, não precisa mais do que esses 4. Aí todo o resto faz sentido. Então, o que está sendo provocado aqui e por isso o título, o louco fundamentando raízes, é que a loucura da arrogância técnica, científica, de quem não enxerga o que está atrás da cortina, leva a isso, a uma lógica pragmática barata, fundamentada em areia movediça. Simples assim. E aí começa a parte bela da resposta de Jó e da postura de Jó. Jó conhecia muito bem o que estava atrás da cortina no que diz respeito a Deus, embora não tivesse todas as cenas que provocaram o sofrimento dele. Ele conhecia a pessoa que estava montando o palco. Como ele conhecia a pessoa, ele fala: não, essa pessoa tem a resposta, enquanto ele não me respondeu, eu não sossego. E é isso que os amigos estão combatendo. Jó tem tanta certeza de quem ele crê, que é visto como arrogante. Essa é a questão. E aí os amigos falam: quem você acha que é? Para questionar o Criador. Você acha que é maior que ele? Não, eu não acho que é maior que ele, eu só o conheço. Conheço tão bem que eu sei que isso aqui é o antagônico dele.
isso que está acontecendo não tem sentido. Então, enquanto ele não me respondeu, eu não sossego. Eu sei que ele não vai se incomodar de eu perguntar. Essa é a diferença. Por isso o texto é tão enfático. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele não me abandonou. Está em silêncio, mas não me abandonou. Então eu vou ficar igual criança, cutucando a barra do vestido até que me responda por quê. Isso mostra a legitimidade do relacionamento de Jó. Portanto, a provocação quarta, que é essa do louco fundamentando teses, traz para os nossos dias uma preocupação. Com todo o acúmulo de conhecimento, ciência, o know-how que temos hoje, nós não nos tornamos em algum momento também arrogantes de achar que temos as respostas completas para as coisas, em diversos aspectos diferentes da vida. Inclusive a arrogância de questionar Deus quando Ele faz algumas propostas de modificações para a igreja remanescente. E a gente encontra desculpas as mais variadas possíveis para fazer diferente. As mais clássicas, isso não é ponto de salvação. Essa também é uma pergunta para os nossos tempos. São loucos fundamentando teses. Nós, loucos, fundamentando nossas próprias teses. Será que quando a igreja começa a perceber que tem algumas coisas para modificar nas suas estruturas de prática, e aí vem, eu vou pegar, perdoem a aplicação e todo o respeito que eu tenho por ele, tem um sujeito que passa a ser visto como louco, um tal de Ted Wilson, que propõe num sermão de comemoração de 160 anos, 150 anos, 150 anos, em Bethel Creek, de que já vai alto tempo da igreja perceber sua missão, e propõe à igreja um desenho de reavivamento e reforma, e um monte de gente espalhada pelo mundo começa a levantar: ele está sendo radical, ele está sendo louco, essas coisas não são coisas a se pregar para a igreja. Será que ele é o louco? Ou será que as nossas teses estão começando a ser usadas contra nós mesmos, no sentido de dizer: não, como isso não é ponto de salvação, isso não deveria ser nossa preocupação como igreja, nós temos outras missões. São coisas a se pensar, derivadas dessas provocações. Porque o mundo está esperando por uma diferença. Não é à toa que a primeira visão de Ellen White observa uma linha que virou um quadro para quem visita a conferência geral, e a percepção dela é: eu não vejo diferença entre eles. Isso também está naquele sermão de Bethel Creek, da comemoração de 3 anos atrás. Há alguma coisa nessa história de Jó que nos provoca a enxergar os bastidores da cena para entender as intenções de Deus. Quando Deus coloca Jó na linha de tiro, Ele sabia quem era Jó para poder colocar lá. Portanto, quando Deus descreve que Jó era íntegro e temente a Deus, Ele sabia o que estava falando. E sabia por que podia colocar Jó naquelas condições para desmontar as teses malucas do mundo. Pior, apesar de Deus conhecer Jó de toda essa forma e competência que Jó tinha para passar por tudo isso, ainda havia uma coisa que Jó precisava aprender. E Deus respeita todo o tempo do sofrimento de Jó para ensinar a lição no final. Porque Jó corria o risco de também ser contaminado por aquelas mesmas teses. E a última lição está nos últimos capítulos de Jó, que é quando Deus desce sobre Jó, e tece, eu já falei isso várias vezes, para mim essa é a parte mais linda do livro, quando Deus começa uma lista de perguntas para Jó. As mesmas perguntas que Jó estava fazendo para Deus, Deus as modifica e faz para Jó. Ainda há uma lição que Jó precisa aprender, mesmo confiando em Deus como Jó confiava. Jó corria um risco, o risco que qualquer um de nós corre, porque vivemos no mundo. O mesmo mundo que vivemos pode contaminar parte das nossas próprias crenças. Essa também é uma provocação do livro de Jó, importante no texto. E aí vem a consequência. Todas essas teses fundamentadas dessas 4 primeiras provocações da lição dessa semana nos conduzem para a conclusão dela. Tudo isso nos leva a um julgamento precipitado, a um juízo de valor equivocado.
e há uma definição de conduta espúria ao desenho de Deus. Qual é a nossa motivação ao julgar? É a extinção do pecado ou a morte do pecador? Essa é a última provocação da lição dessa semana. Julgamentos precipitados tendem a ter esse tipo de abordagem. Eu não quero resolver o problema do pecado, eu quero destruir o pecador. E essa talvez seja a provocação mais crucial da lição. Eu quero destruir aquele por quem Deus morreu. Deus morreu para destruir o pecado e salvar o pecador. A tese humana, sem conhecimento da estrutura do bastidor, tende a querer manter o pecado e destruir o pecador. É exatamente o oposto da tese do Cristo. Cristo destrói o pecado e salva o pecador. E nos pede para fazer o mesmo. Destruir o pecado e salvar o pecador. Eu passo a mão na cabecinha do pecado e destruo o pecador. Porque ao destruir o pecador, eu me faço melhor do que aquele pecador que eu destruí. Esses eram os fariseus. Ao acusar precipitadamente o outro e destruir o outro, eu estou passando panos quentes no pecado e destruindo o pecador para eu me tornar de alguma forma salvo pelas minhas próprias teses, pelo meu próprio desenho, nessa história de embate com o pecado. Qual é a provocação da lição para nós essa semana? Que eu consiga entender, em primeiro lugar, quem são os pecadores para Deus. Entendendo quem são os pecadores para Deus, dos quais eu faço parte, sofrer com eles os mesmos sofrimentos que o mundo do pecado impõe, me comprometer com isso. Terceira questão, para onde isso nos leva como conclusão, entender que são tão pecadores, se são tão pecadores quanto eu, estão todos mortos na mesma estrutura, carecendo de um Salvador. E, portanto, se eu me amo a ponto de querer ser salvo, muito mais ao outro por quem Deus morreu. O que nos leva ao fechamento do desenho, de que o combate desse mundo é contra o pecado, não contra os pecadores. Quem combaterá com os pecadores que destroem a terra é Deus. Quem combate com o pecado sou eu, porque é o pecado que me afeta. Portanto, conhecimento pleno do pecado, no sentido de entender como Deus o descreve, é nossa obrigação. Para que a partir daí eu consiga me olhar no espelho e ver quantas dessas manchas do pecado ainda residem em mim, para eu poder retirá-las, com a graça de Deus e com o poder dele. E sozinho é impossível fazer. Aí a gente começa um caminho adequado, que era o que Jó estava buscando como resposta, e que os amigos não conseguiam ver. E a pergunta final é, quando a gente lida com tudo isso no nosso tempo, a gente está olhando para tudo isso com que olhar? O de Jó, o de Elifaz, ou do Deus que revelou o livro? Na realidade, a provocação para nós é que a gente não tenha nem o olhar de Jó, nem o olhar de Elifaz e dos outros amigos, mas o olhar do Deus que revelou o livro. Uma vez que hoje a gente tem o livro. Eu não preciso me reter ao olhar de Jó, nem ao olhar dos amigos. Eu tenho a possibilidade de olhar com os olhos de Deus, porque eu tenho a história inteira relatada. Eu não tenho só um pedaço. Essa é a diferença de quem vive no tempo final. Daí a questão justa e verdadeira da frase de Apocalipse: rico sou, de nada tenho falta. Não há história que Deus possa revelar nova para nós, já está toda ela revelada. A arrogância de Laodiceia não é a ausência de verdade em Laodiceia. A arrogância de Laodiceia é a ausência da verdade dentro de si. Laodiceia tem toda a verdade na estante, na prateleira, não dentro de si. Essa é a grande questão que paira sobre Jó. Jó é o espelho do que a gente está vivendo hoje, nesse aspecto.
Portanto, há uma grande questão que vai parar o trimestre inteiro para a gente como provocação. Como nós estamos formatando a nossa mente, a nossa estrutura de vida, frente a essa necessidade de embate, no nosso caso, o último embate, contra todas as propostas e provocações do pecado, e de que jeito a gente está trabalhando para salvar pessoas deste pecado, para a graça desse Deus que salvou Jó. Essa é a situação que vai nos provocar ao longo das próximas lições até o encerramento do trimestre. Que Deus nos abençoe para que a gente enxergue isso, que a gente interiorize isso, internalize isso, mas também vire uma prática enquanto modelo da nossa forma de viver, da nossa forma de decidir, da nossa forma de julgar. Que Deus abençoe vocês, que me abençoe, para que a gente consiga esse ideal nesse período final da história do mundo. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela tua proteção, pela tua companhia. Te agradecemos pelas mensagens maravilhosas da tua palavra, pelas provocações que livros como o de Jó nos fazem para entendermos a nossa condição, nossos processos relacionais, nossa estrutura de pensamento, mas acima de tudo, que isso seja uma provocação maior, que é a de como nos posicionamos diante de um mundo que carece de verdades e diante de um mundo que carece do amor cristão. Que possamos de alguma forma nos envolver e nos comprometer, tanto com a causa quanto com as pessoas, para que possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que te pedimos, por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês. Até sábado que vem.